Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje comemoramos a festa da conversão de São Paulo. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus, como dissemos, hoje comemoramos a festa da conversão de São Paulo. Por isso o evangelho que foi escolhido é este onde Jesus faz aquilo que chamamos de mandato apostólico, o mandato de pregar a sua palavra ao mundo inteiro. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda a criatura. E a igreja propõe este evangelho para a festa de hoje, pois São Paulo foi um grande pregador, um grande apóstolo. Vamos aproveitar o dia de hoje para conhecer brevemente a sua história. Para isso, vejamos este vídeo a seguir. História de São Paulo. Combati o bom combate. Terminei minha carreira, guardei a fé. Segunda carta de São Paulo a Timóteo. De perseguidor a perseguido, pois ele perseguia os cristãos. Depois passou a ser perseguido por se tornar um cristão. De repressor dos discípulos de Jesus Cristo a anunciador do Evangelho de Jesus Cristo. Este é Saulo de Tarso, ou simplesmente São Paulo. Considerado o maior perseguidor dos cristãos no primeiro século, se tornou um dos maiores propagadores do cristianismo. Isso tudo aconteceu em um tempo em que ser cristão era muito mais que um ato de fé. Nascido no ano 5, em Tarso, na Cilícia, hoje este local pertence à Turquia. Seus pais eram artesãos e comerciantes judeus. Recebeu o nome de Saulo de origem hebraica. Saulo vem de Saul, o primeiro rei de Israel, mas também tinha o nome latino de Paulo, pois herdou cidadania romana de seu pai. Ter dois nomes era algo comum para a época. Quando adolescente, foi enviado para estudar em Jerusalém e aprender mais sobre a cultura e religião hebraica. Foi aluno do respeitado rabino Gamaliel e educado de acordo com as leis e ensinamentos do judaísmo. Se destacou tanto que se tornou um doutor da lei. Saulo era um fariseu, por isso a perseguição aos cristãos. Quando terminou os estudos, retornou para Tarso, onde alternava os trabalhos na sinagoga com o ofício de tecelão junto ao pai. É provável que foi nessa época os maiores eventos do cristianismo com a vida pública de Jesus. Mesmo sendo contemporâneo de Jesus Cristo, Saulo nunca se encontrou com ele. 2 ou 3 anos após a morte e ressurreição do Senhor, os discípulos de Jesus diminuíram, mas aos poucos o cristianismo volta a se expandir. É nesse momento que Saulo, um judeu conservador, presencia a morte por apedrejamento do cristão Estevão, que havia sido preso e condenado sobre a acusação de blasfêmia. Saulo apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e lhe pediu uma espécie de autorização para que pudesse ir às sinagogas de Damasco com o fim de levar presos a Jerusalém todos que achasse seguindo a doutrina cristã. Durante a viagem, já próximo a Damasco, acontece o maior milagre na vida de Saulo. Em um momento, um clarão. O cavalo de Saulo se assusta e ele cai. Eis que surge Jesus ressuscitado e lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: Quem é, Senhor? E ouve a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus nos deixa claro que quem persegue seus seguidores persegue a ele próprio. Então, trêmulo e atônito, Saulo diz: Senhor, que queres que eu faça? Podemos afirmar que nesse momento começa sua conversão para o cristianismo.
Os homens que o acompanhavam ficaram espantados, pois eles ouviram perfeitamente a voz, mas não viram nada. Saulo se levanta e abre os olhos, mas não pode enxergar. O levam para Damasco, onde ficou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Em relação a essa passagem da conversão de Saulo, Santo Agostinho disse: o cruel foi esmagado e tornou-se crente. O lobo foi abatido e reergueu-se cordeiro. O perseguidor foi derrubado e tornou-se pregador. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor apareceu a ele e lhe disse para que procurasse por um homem da cidade de Tarso. Ananias respondeu que tinha ouvido comentários sobre as maldades que aquele homem fizera com outros discípulos de Jesus. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este homem levará meu nome diante dos reis e filhos de Israel, e terá que padecer pelo meu nome. Ananias foi até onde Saulo estava e lhe disse: Saulo, o Jesus que te apareceu no caminho me enviou para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, Saulo recupera a visão, volta a enxergar e é batizado. Desse momento em diante, começa a proclamar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. O perseguidor Saulo agora é o perseguido Paulo. Seus antigos companheiros judeus buscavam uma maneira de matá-lo, afinal, ele os traíra. E seus novos companheiros cristãos o tinham como um perigoso inimigo, e não acreditavam em sua conversão. Mas por que Saulo se tornou Paulo após se converter para o cristianismo? Isso a Bíblia não nos explica, mas existem algumas argumentações. Teólogos afirmam que Saulo quis apagar totalmente a má impressão de judeu perseguidor e adotou o nome latino de origem romana. Existe ainda uma outra versão, que Saulo teria feito uma homenagem ao cônsul romano Sérgio Paulo após tê-lo convertido ao cristianismo. É possível que essa mudança esteja relacionada a um desejo do apóstolo Paulo de se distanciar da história do rei Saul que perseguiu Davi. Chegando a Jerusalém, tentou juntar-se aos discípulos, mas todos ainda o temiam, não querendo crer que tivesse se tornado também um discípulo. Tudo começa a mudar quando Barnabé o apresenta aos apóstolos e diz a eles como foi o encontro com o Senhor no caminho para Damasco. Daí em diante, permanece com eles e começa a pregar destemidamente o nome de Jesus. Com Barnabé, inicia suas viagens missionárias pelo Mediterrâneo. Junto, vêm as perseguições, ameaças e tentativas de morte. Mas em contrapartida, também as conversões e os novos seguidores para o cristianismo. Paulo fez muitas viagens missionárias, anunciou o evangelho por onde passou, converteu muitas pessoas e intercedeu muitos milagres. Relatos afirmam que Paulo caminhou durante sua vida cerca de 30.000 quilômetros. Durante essas viagens, também esteve preso inúmeras vezes. A Bíblia cita, no livro Atos dos Apóstolos e em suas cartas, algumas destas prisões: Filipos, Jerusalém, Cesareia, Éfeso e Roma. De acordo com a tradição, Paulo foi decapitado entre os anos 65 e 67, em Roma, durante o reinado do imperador Nero. A crucificação não era permitida a cidadãos romanos, e Paulo era um cidadão romano, portanto, teve uma morte rápida. Com apenas um golpe, sua cabeça foi cortada. O túmulo de São Paulo está na Basílica de São Paulo Extramuros, em Roma, na Itália. São Paulo, apóstolo e mártir, é festejado em 2 datas: sua conversão, no dia 25 de janeiro, e seu martírio, no dia 29 de junho, junto com São Pedro. São Paulo centrou a sua vida no Senhor. Por isso, apesar de tudo o que padeceu por Cristo, poderá dizer no fim da sua vida, quando se encontrar quase sozinho e um pouco abandonado: estou inundado de alegria em todas as minhas tribulações. Considero tudo como escória, com tal de ganhar a Cristo. A felicidade de São Paulo não consistiu na ausência de dificuldades, mas em ter encontrado Jesus e em tê-lo servido com todo o coração e com todas as forças. São Paulo é de uma categoria humana e espiritual impressionantes.
tanto assim que, sem ser apóstolo, sem ser um dos 12 escolhidos por Cristo, passará a ser conhecido como apóstolo, tal a sua envergadura. Vale a pena aprofundar no conhecimento da sua vida para tirarmos muitas lições para a nossa. Segue abaixo do texto da homilia no meu site homilias.fecomvirtudes.com.br o link de um livro que eu recomendo. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.